ela pode ser pequena, poucas pessoas, mas Deus é tão maravilhoso que Ele me deu pessoas aqui nessa igreja dele que fazem a diferença servindo ao Senhor. Tem o Samuel. Gente, eu olho para o Samuel ali e eu fico sentada ali, eu fico pensando, gente, músico gosta de plateia, gosta de banda, músico gosta de cantar, mas o Samuel fica aqui na frente sozinho tocando e adorando a Deus. E isso em todo o tempo. Ele fez isso. Desde janeiro, ele vem fazendo isso. A sua esposa, Deus colocou nela um amor muito grande e prestar atenção nas pessoas que estão vindo, receber as pessoas com amor. O Adilson. Gente, como é maravilhoso poder ter uma pessoa que serve como o Adilson. O Adilson coloca os ar-condicionado, arruma todos os problemas elétricos aqui da igreja. Se alguém precisar de eletricista, está aqui, um dos bons. Mas ele gosta de pregar. Ele gosta de pregar. E quando eu vejo que uma pessoa tem um dom, eu quero dar oportunidade para ela. Porque o reino de Deus é assim. Gabriel, que bênção de Deus. O Gabriel quietinho, não fala muito. Mas olha, o que o Gabriel tem feito nessa igreja é uma coisa extraordinária. Porque a pastora dele já é velha, né? Já tem mais de 60 anos. Não entendo muita coisa. O que ele tem feito aqui na parte da tecnologia, graças a Deus. Nós temos até um canal no YouTube, viu? Que ele abriu. E o Reginaldo? O Reginaldo eu quero usar como exemplo de servo. Eu cheguei aqui nessa igreja e quando eu chegava aqui, ele estava varrendo a igreja. Era a função do Regi? Não, não era. Mas ele estava varrendo. A igreja suja, muito suja. Saía aquele monte de terra vermelha aqui de dentro. E todas as vezes eu meio perdido, nova, chegando aquele momento aqui na igreja e vendo ele ali varrendo a igreja, servindo. Ele ajuda lá no som também, na mesa de som, mas ele sempre servindo. Reginaldo, você é um exemplo de servo de Deus. É um exemplo para mim, de pessoas que faz aquilo que não é para ele fazer, mas faz. E hoje nós vamos falar um pouco o que é servir. Amados, na verdade, servir é adoração. É um tipo de adoração. Servir é edificar o corpo de Cristo. Quando nós servimos na igreja, nós estamos edificando o corpo de Cristo. Quando o Regi estava aqui varrendo, estava varrendo para a igreja ficar limpa para ele, mas para os demais, para as pessoas que iam chegar aqui. Servir é algo que a gente faz para a edificação do corpo, aonde todo mundo vai se beneficiar desse servir. Servir é ser discípulo de Jesus. A pessoa que serve, ela é a que mais aprende, ela é a que mais cresce. Porque servir é uma coisa extraordinária. Você faz para o outro, você faz para Deus, mas o bônus fica para você. Porque você cresce, você amadurece, você tem outra visão do reino de Deus servindo. O mais importante, o servo de Jesus não trabalha para conquistar o amor de Deus. Ele serve porque já experimentou esse amor. Se você experimentou o amor de Deus, você é um servo. Você serve. O que não é servir? Servir não é obrigação. Servir não é uma obrigação. No caso, é uma responsabilidade. Mas não é uma obrigação. Porque se vocês não quiserem vir, vocês não vêm. Então, servir, você serve por amor, por graça, pela misericórdia de Deus. É uma expressão de amor, é uma adoração a Deus. Há uma diferença entre voluntário e discípulos. O voluntário, ele ajuda quando pode. Mas o discípulo, ele serve porque ele entende que servir faz parte de seguir a Jesus.
Abra sua Bíblia comigo, Filipenses 2, de 1 a 4. Sim. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a você mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu vi uma frase, eu estava escrevendo esse sermão e estava procurando alguma frase, e eu achei essa frase, e eu quero ler para você. A mesma mão que pode realizar a mesma tarefa, mas um coração serve, enquanto o outro apenas cumpre obrigação. Servir não é uma obrigação. Servir é um privilégio. Servir é um privilégio. Deus se alegra com a disposição que nós temos para servir o reino dele. Colossenses 3, 23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o teu coração, não para homens, mas para Deus. Tudo o que nós fazemos aqui é para Deus, é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Servir é oferecer de si mesmo, por amor a Deus e ao próximo. O tema do nosso sermão hoje é servir com alegria e a motivação certa. Claro que você conhece a parábola do filho pródigo. O irmão mais velho do filho pródigo, ele servia na casa do pai. Até que um dia, o irmão dele, que havia pegado toda a herança e saiu embora, ele se arrependeu porque ele gastou todo o dinheiro dele. E você sabe que essa parábola é para nós somos o filho pródigo. E o pai é a casa do pai. Esse irmão mais velho, ele servia na casa. Até o dia que o irmão mais novo, o filho pródigo, se arrependeu e voltou. E o pai fez uma festa para ele. Inclusive, nem na festa ele foi. E ele se revoltou de tal modo, de um jeito tão terrível, que ele chegou para o pai e falou: pai, há quantos anos eu sirvo na sua casa e você nunca me deu uma festa? Filho amado, te dá uma festa? Isso aqui tudo é seu. Você está cuidando do que é seu, filho. Servir a Deus deve nos dar a alegria. Nós temos que ter alegria no nosso coração de servir a Deus, porque nós estamos cuidando daquilo que é nosso. Amados, o reino de Deus é nosso. Isso aqui é nosso. Expandir o reino de Deus é nosso. Paulo escreve uma carta para a igreja em Filipos, e o tema é alegria. E por 18 vezes ele repete a palavra alegria. Paulo estava muito contente. Ele era um homem contente, mas ele estava muito feliz, porque ele recebeu a visita de Epafrodito ali na cadeia. Ele trouxe uma oferta, não sei se era dinheiro, se era roupa, ou se era uma caneta, um papel, mas ele recebeu algo que a igreja havia esquecido dele. Daí a igreja lembrou e enviou Epafrodito lá. E Epafrodito senta com Paulo ali na prisão e começa a relatar a situação da igreja em Filipos. E Paulo fica sabendo da situação daquela igreja. Ali naquela igreja havia divisão, contenda. Havia 2 mulheres lá, 2 líderes.
dentro da igreja, que elas estavam brigadas. Síndique e Evódia, que os nomes das duas significam fragrância e formosura. Elas estavam brigando por causa de poder dentro da igreja. Isso não é servir. Pessoas que estavam pregando ali na igreja não amavam a igreja de Jesus. Havia pessoas ali que trabalhavam contra Paulo. E Paulo, lá da cadeia, ele escreve para essa igreja, ensinando essa igreja a ser uma verdadeira igreja. Ensinando aquele povo o que é ser, de fato, uma igreja. O que é congregar numa igreja, a igreja de Cristo. Ele orienta aquela igreja e a nós também, de como devemos nos portar como membros da igreja, como salvos em Jesus Cristo, como filhos alcançados pela graça. Nós, nos 2 últimos cultos que nós tivemos, nós falamos sobre o estudo do Vida Nova, que a gente deu o nome de Vida Nova, e a gente falou sobre a graça, sobre a forma de como Deus nos criou o mundo para nós, nos criou com tanto amor, criou tudo com a palavra, mas quando chegou em nós, ele colocou a mão na massa. Ele soprou o fôlego de vida, se relacionando para que nós pudéssemos aprender a nos relacionar com ele. Depois nós ouvimos um sermão sobre a cruz. O que significa essa segunda aliança, que é graça, que nós não perdemos mais, essa aliança não se quebra mais. Uma coisa, amados, é o que eu falo, é o que eu vivo aqui na igreja. Outra coisa é o que eu sou de fato. É o que Cristo vê em mim. Nós podemos enganar outras pessoas, mas nós não enganamos a Deus. Por isso nós precisamos viver Jesus Cristo. E Paulo, ele quer ensinar essa igreja a servir com alegria. E a primeira coisa que ele já fala é servir a Deus com alegria, em resposta ao que Cristo fez por nós. Entende isso? Olha que coisa maravilhosa. Por que eu devo servir a Deus com alegria? Em resposta àquilo que Jesus fez por nós. O versículo 1 diz assim: se há, pois, alguma consolação de amor, alguma exortação em Cristo, alguma comunhão com o Espírito Santo, se há entranhados afeto, ou seja, profundo afeto entre os irmãos, se há misericórdia em nós. A motivação é reconhecer que o servir, é em resposta àquilo que Jesus fez por nós. Veja o que Paulo diz. Já que vocês foram encorajados, já que vocês foram consolados em amor, já que vocês têm comunhão com o Espírito Santo, estão movidos com este sentimento, com este afeto, com essa misericórdia, reconhecendo o que Deus fez, o que Jesus fez por você, sirva a Deus. Sirvam ao Senhor. Nós só servimos a Deus, meus amados, de forma a adorá-lo, de forma alegre, quando nós servimos de todo o coração, com alegria, em resposta àquilo que Jesus fez por nós ali na cruz. John Piper, ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Sabe aquela alegria que nós temos em Jesus? A alegria no Senhor, ela é a nossa força. Para o serviço sacrificial, o que é serviço sacrificial? É quando nós abrimos mão de nós mesmos para servir o outro, para servir na igreja, para servir na rua, para servir a Deus. Para o serviço sacrificial
Se tentamos servir sem alegria, nele transformamos graça em dever e o evangelho em comércio. Servir a Deus deve nos dar alegria no nosso coração. Tim Keller diz que nós precisamos entender que o cristianismo ele é diferente de todas as outras religiões, pois todas as outras religiões elas estão centradas naquilo que o homem precisa fazer para ser salvo. E nós cremos que nós já somos salvos pela graça, por causa de Jesus Cristo. O que Paulo quer nos mostrar aqui é que o nosso serviço, ele pode ser em qualquer área, em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer direção. Deve ser uma resposta àquilo que Jesus fez por nós. Olha, se nós aqui, poucas pessoas nós somos, se o nosso coração estiver queimando de alegria em servir a Deus, em servir a igreja, em servir essa cidade, em resposta, com a motivação certa, porque a nossa motivação deve ser em resposta àquilo que Jesus fez por mim. Nós respondemos aquilo que Cristo fez por nós, amados. Jesus, ele nos salvou, que foi o que nós estudamos aqui. Ele nos alcançou pela graça, ele nos deu vida eterna, ele mudou a nossa vida. Nós nos convertemos, nós andávamos por um caminho, nós mudamos a nossa rota, nós nos convertemos, começamos a ser uma nova criatura. É em prol disso que nós servimos a Deus. É em prol daquilo que ele fez na cruz. Não há mais condenação para nós, que somos salvos em Jesus. É em resposta a isso que nós devemos servir ao Senhor Jesus. Amados, nós éramos filhos das trevas, caminhando para o inferno, inimigos de Deus, como nós ouvimos aqui. E Deus, o nosso Pai, envia Jesus. Ele poderia ter enviado um anjo, mas ele mesmo veio na pessoa de Jesus. E se fez homem, e sendo homem se fez servo, para servir. Ele vai até aquela cruz e se entrega ali. Entrega por mim, entrega a sua própria vida por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a salvação. Sabe por que a sua vida não muda? Sabe por quê? Que você fica sempre na mesma situação, não há um tipo de mudança, você fica naquele mesmo erro o tempo todo, porque você ainda não entendeu essa graça, essa misericórdia, esse amor de Jesus pela sua vida, o que Jesus, essa graça misericordiosa sobre a sua vida, o que Jesus pode fazer na sua vida. Você pode ser salvo, mas não estar vivendo essa vida que Jesus disse que nós teríamos, uma vida em abundância. Nós éramos inimigos de Deus. Em Adão, estávamos condenados ao inferno. A nossa dívida impagável naquela cruz foi paga. Ele, Jesus, entrou aonde estávamos, no reino das trevas, para nos libertar. Existe amor maior do que esse? Não há um amor maior do que esse amor, que é o amor de Jesus Cristo por nós. De bastardo, ele nos transformou em filho amado. Nos justificou. Não há condenação para nós. Nos selou com o selo da promessa. Nós somos agora filhos. E o caminho que era para o inferno, agora é para a Nova Jerusalém. Veja que coisa extraordinária que aconteceu nas nossas vidas. Paulo está dizendo, irmãos, por tudo isso que Jesus fez, sirva ao Senhor. Essa tem que ser a motivação do nosso coração, amados. Servir a Deus por conta de tudo que Jesus fez. Ter a alegria que queima o nosso coração. A salvação é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós.
nos deu dons, nos deu ministérios. E Paulo está dizendo aqui, tudo isso não é para concorrer com o outro. Ninguém é melhor do que o outro. Não é porque eu fiz teologia que eu sou melhor do que você. Não existe isso no reino de Deus. Nós somos iguais para Deus, cada um com seu dom, cada um com aquilo que sabe fazer para o Senhor. Paulo está dizendo que não é sobre como o Evódia e Sintique, não é para ficar concorrendo entre as pessoas, mas servir pelo que Jesus fez por nós ali na cruz. Na verdade, Paulo está mostrando que nós temos um privilégio de servir ao Senhor. Você conhece o caráter de uma pessoa não quando você dá responsabilidade para ela, quando você dá um dever, mas quando você dá o privilégio dela servir. Porque ela serve com amor. Aí você vai ver exatamente o homem de verdade, a mulher de verdade que teme ao Senhor, quando eles servem a Deus de todo o teu coração, em resposta àquilo que Jesus fez por nós. Veja os políticos. Eles receberam o privilégio de servir o povo, mas nós, aqueles que foram transformados, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que é cheio do Espírito Santo, nós servimos para a glória de Deus com alegria, amados. E não murmurando como o filho mais velho, que chega para o pai e fala, você nunca fez nenhum cabrito, não ganhei nenhum cabrito. E o pai precisar falar para ele, filho, aqui tudo é seu. Amados, tudo é nosso, o reino de Deus é nosso. Aqui não é a igreja da pastora Rosângela, aqui é a igreja de Jesus Cristo, e nós fazemos parte dessa igreja. Por isso nós devemos servir essa igreja com alegria e com amor pelo que Jesus fez por nós ali na cruz. Como eu vou dar para você aquilo que já é teu, meu filho? É o que o pai está dizendo para aquele filho. Queridos, isso aqui tudo é nosso. Deus nos deu aquilo que Ele tinha de melhor. Nós somos agraciados com a salvação. Nós somos agraciados com os ministérios, com vocações. Por isso a palavra diz, o que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você tem Cristo, você tem tudo na sua vida. Quem tem Cristo tem tudo. Paulo diz que nós devemos servir em resposta àquilo que Deus já fez, mas com humildade intencional. Olha só, verso 2. Completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, a igreja, todo mundo, amando, unidos, tendo o mesmo sentimento, o sentimento que Jesus teve. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Já que você entendeu qual é o motivo, então agora sirva com humildade intencional. O que é humildade intencional? É a capacidade de considerar o outro maior do que você mesmo. Isso é servir. Amado, servir no reino de Deus é sempre você querer ser o menor e dar lugar para que o outro seja maior do que você. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. Isso não significa complexo de inferioridade, não. Mas entender que a nossa identidade, ela está segura em Cristo Jesus. Logo, podemos lavar os pés uns dos outros. Humildade intencional é a capacidade, é a atitude, é o gesto intencional de, sendo maior, se fazer menor em prol do outro. Mesmo que você sabe mais, mesmo que você entende mais, não precisa falar.
Seja o menor em prol do outro. É o que Jesus nos ensina, amados. É o grande ensinamento que Paulo está dando aqui. Paulo não está dando o exemplo dele. Paulo está dando o exemplo do Rei Jesus, o próprio Jesus. Versículos 5 a 11. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgou como usurpação ser igual a Deus. Amados, como nós temos dificuldade de nos humilhar, como nós temos dificuldade de morrer para nós mesmos, porque morrer para nós mesmos é abrir mão de que nós estamos certos. Nós temos essa dificuldade, mas Jesus antes esvaziou-se de si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Uma vez, logo que eu me formei, que eu fiz a faculdade, que eu fui ordenada pastora, um pastor chegou para mim e ele falou assim para mim assim: pastora, agora a senhora é pastora. Agora a senhora tem que tratar suas ovelhas diferente. Nada de ficar aí com mimimi, com amizade, porque senão ninguém vai te respeitar. Porque agora você é pastora. Claro, eu entendo que eu sou autoridade escolhida por Deus para ser autoridade. Eu sou autoridade, eu entendo isso aí. Mas não me colocar num patamar. Um pouquinho tempo que eu estou aqui, você já me conhece, sabe que eu sou puro amor, que eu sou de dar amor, que eu sou de cheirar a ovelha, eu sou de pegar a ovelha no colo, eu sou de sair correndo atrás de ovelha. Eu nunca fico sentada num posto, querendo ser melhor ou querendo ser diferente, porque não é assim. Eu entendo que eu sou autoridade, sim. Por isso, eu sou mais cobrada por Deus. Eu tenho as minhas obrigações. Mas, amados, nós precisamos amar as pessoas. Olhar para as pessoas como elas sendo melhor do que nós. Valorizando as pessoas. Jesus fez isso. Ele veio como um grande monarca, um rei. Mas nasce numa manjedoura. Filho de uma moça que, se não fosse relatos bíblicos, ninguém ia saber quem era. Filho de um carpinteiro. Ele diminuiu para servir o outro. Jesus saía curando, libertando. Quem é que Jesus sentava na mesa? Quem é que Jesus cuidava? As prostitutas, as pessoas problemáticas. Eram essas pessoas que Jesus andava. Jesus, os pobres. Jesus cuidava dos pobres, defendia os pobres, os enfermos, os endemoniados. Se você pegar a palavra de Deus e ler, e você vê o que Jesus fazia, nós devemos fazer o que Jesus sempre nos ensinou a fazer. É isso. Calvino diz assim: o amor cristão não pode existir sem humildade. E a humildade, sem que nós tiramos de dentro de nós o amor próprio, cego, que nos faz desprezar o outro. O povo de Deus foi chamado para amar, amados. O povo de Deus foi chamado para curar, não para fazer ferida. Eu sei que não é isso que acontece aí para fora. Eu sei que tem muitos líderes de igreja que machucam pastores, machucam ovelhas, pastores que machucam ovelhas. Eu sei que o mundo está cheio, mas não é para isso. Não é para isso que nós fomos chamados para servir. Nós somos chamados para servir como Jesus serviu, como Jesus fez. Nós não seguimos esses modelos, nós seguimos o modelo de Cristo. E eu sempre falei nessa igreja, desde que eu assumi, esta igreja não vai machucar pessoas. Esta igreja vai curar pessoas. Pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas que não têm valor nenhum. Essa igreja vai valorizar pessoas que sofrem preconceito da sociedade. Porque nós queremos fazer como Jesus fez. O verdadeiro serviço nasce quando nós morremos para nós mesmos.
para que Cristo viva em outras pessoas. É lindo isso, né? O mundo aí fora não fala isso. O mundo aí fora fala totalmente ao contrário. Que você tem que ser rico, que você tem que ter carrão, que você tem que ser maior, que você pode, que você é o cara. E Jesus fala, os humilhados vão ser exaltados. Seja o melhor que precisar ser. Na tua área, na igreja, sem precisar falar. Por isso, quando orar, não vá na praça, não fica gritando com as mãos levantadas. Antes, vá para o teu quarto. É o ensinamento de Jesus. Fecha a porta. Fala com o teu pai. E o teu pai, em secreto, vai te responder em secreto. Servir com humildade intencional. Eu tenho esse desejo de fazer o que é certo fazer. É minha intenção fazer o que é certo. Está no meu coração, por causa de Jesus. Como Paulo fala, considerai o outro superior a si mesmo, ainda que não seja. Eu estava vendo um vídeo, depois eu vou postar lá no grupo. Nossa, aquilo me impactou bastante. A polícia parou um caminhoneiro, o caminhoneiro bem humilde, ele desceu do caminhão, não sei se vocês viram, e depois começa a passar carro assim, e a gente vê a polícia cacetando o cara, batendo no cara. E aí o cara vai e dá uma entrevista, porque ele não estava errado, ele não fez nada errado, não era nada errado com ele, não tinha nada errado com ele. E aí ele fala assim, gente, vocês sabem que eu sou chorona, com o negócio de Deus eu choro. Ele fala assim, eu perdoo aquele policial na entrevista, eu perdoo. Eu quero comer, eu quero convidar ele para almoçar comigo. Gente, que coisa mais linda do mundo. Enquanto a gente vê, até dentro da igreja, alguma violência, esse homem, falando ali de Jesus, é dessa forma que nós falamos de Jesus. Não adianta você pegar a Bíblia, pôr debaixo do braço e falar, Jesus te ama, se você não ama, se você não vive esse Jesus. Um outro tema aqui hoje, mas eu não vou falar, vou esperar ter mais pessoas na igreja, que é sobre o batismo infantil. Mas o sermão hoje tem a ver com a igreja, sabe? Nós estamos preparando a igreja para que ela viva Jesus verdadeiramente. É isso que nós queremos para essa igreja. Que você tenha compromisso com Deus. Quem ama Cristo tem compromisso com Jesus. Tem compromisso em vir aos cultos. Tem compromisso em servir a Deus. De todo o teu coração. Nós estamos falando de coisas aqui que o cristão precisa viver. Nós estamos falando sobre a forma como nós devemos proceder como cristão, aqui dentro da igreja, lá fora. Então não perca, venha. Feira vai ter reunião de oração aqui sim. É na outra sexta-feira que eu não vou conseguir vir. Então, se você puder vir aqui, se não puder também não tem problema. Eu já orei sozinha aqui, já orei eu e a Ana sozinha aqui. Sexta-feira foi eu e o Regi e a Milena, né? Que também nós oramos aqui. Foi uma bênção, tem sido uma bênção poder orar por vocês. Não tem problema, eu sei que tem pessoas que trabalham, que nem o irmão Adilson, tem pessoas que chegam tarde de Maringá, que trabalha lá, não tem problema, mas esteja em oração, amém? Vamos orar e encerrar. Pai querido,